Povo de Deus, o nosso Deus, através de Jesus, possibilitou que as pessoas mantivessem a comunhão com Ele. Nós também temos comunhão e união entre nós, onde Cristo se manifesta, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Com essas palavras, a gente inicia esse culto online e vamos começar cantando um hino de invocação do nome Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Nós congregamos neste culto online, não em nosso nome, mas em nome e na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós cremos no Cristo, então nós podemos confessar, nós podemos humildemente reconhecer e confessar as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas imperfeições e nossos pecados. Por isso, em oração, queremos agora entregar a Deus tudo o que nos pesa e pedir o seu perdão. Vamos orar.
Querido Deus, somos gratos ao Senhor, porque cumpriu a Tua promessa e nos enviou o Teu Espírito. Temos a certeza de que Ele nos encoraja a chegarmos ao Senhor com inteira confiança para entregarmos as nossas falhas. Pecamos, Senhor Deus, em pensamentos, em palavras, em ações. Vez por outra, estamos enfraquecidos na fé e na esperança. Por vezes, as dúvidas preenchem o nosso ser e a gente não consegue mais cumprir com a nossa tarefa de sermos testemunhas. Perdão, Senhor, quando a gente não consegue refletir o amor que vem do Senhor. Perdão quando, como filhos e filhas, somos incapazes de viver conforme a ação do Teu Santo Espírito. Perdão, Senhor, quando a gente já não vê sentido em ser comunidade de fé, de contribuir com os nossos dons, daquilo que sabemos fazer. Anunciamos ou deixamos de anunciar a Tua vontade e viver a nossa fé. Assim como o Senhor chama a gente diariamente pelo Teu Espírito. Nos dê, Senhor Deus, o Teu perdão e a paz de que tanto precisamos. Amém. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele escreve assim: porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o Seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Se confessamos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a Sua promessa e fará o que é correto, perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. 1 João, capítulo 1, versículo 7, versículo 9. Amparados nessa palavra, nós podemos crer que os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário, em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo. Amém. O salmo, na canção do dia, é o Salmo 65, do versículo 9 até o versículo 13. Salmo 65, do versículo 9 até o versículo 13. Você pode ler comigo na sua casa. Então eu vou fazer a primeira parte, os versículos ímpares. Vocês podem responder, como comunidade de fé, os versículos pares. Salmo 65, 9 a 13. Fazendo chover, mostras o teu cuidado pela terra, e a tornas boa e rica. Com as chuvas do céu, enches de água os rios, e assim a terra produz alimentos, pois para isso a preparaste. Regas com muitas chuvas as terras aradas, e elas ficam amolecidas pela água. Com as chuvas amacias bem as terras, e por isso crescem as plantações. Como é grande a colheita que vem da tua bondade! Por onde andas, há fartura. Os pastos estão cobertos de rebanhos, e os montes se enchem de alegria. Os campos estão cobertos de carneiros, e os vales estão cheios de trigo. Tudo grita e canta de alegria. Até aqui, palavra do Senhor. No mundo em que vivemos, faltam sinais do reino de Deus. Ao invés das pessoas serem instrumentos da paz, amor, justiça, misericórdia, tantas vezes são instrumentos da destruição,
guerras e violência, a criação e a criatura geme. Por isso nós queremos clamar a Deus pelas pessoas que diariamente são violentadas pelas relações de poder, pela exclusão, pela falta de oportunidades, pela falta de razão. Clamamos pelos países onde faltam a dignidade de vida, onde as pessoas são oprimidas por guerras, conflitos e destruições. Clamamos por toda a criação de Deus, por lugares dominados pela seca, outros dominados pelas enchentes, pelo desmatamento, poluição e queimadas. Nós precisamos da misericórdia e piedade de Deus. Sozinhos nada somos, nem podemos. Por isso, cantando, nós clamamos: Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Vamos orar? Que a minha oração seja a sua oração do mundo inteiro. Fale aquilo que está no seu coração e na sua mente. Que a sua vontade também seja a nossa vontade. Vamos orar junto? Vamos juntos. Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, nos ajoelhamos, levantamos as mãos. Querido Pai, cuida da nossa terra, da nossa gente. Cuida daqueles que cuidam e nem quase nunca são lembrados. Cuida dos doentes, dos enlutados. Senhor Jesus, tem piedade de nós. Vá pelo nosso caminho, seja o nosso caminho, limpe o nosso caminho. Seja a luz e que a gente também seja. Nos faça sal e nos faça espelhos do amor, em nome do Cordeiro que amou o mundo. Amém. Momento das leituras. Primeiramente a leitura do Antigo Testamento, Isaías capítulo 55, do versículo 10 até o versículo 13, e a carta do Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 12 ao 17. A leitura de Isaías, uma parte do Salmo, também vai ser parte e fundamento da nossa mensagem de hoje. As leituras por conta da dona Ana Dolores Hopf. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Primeira leitura do Antigo Testamento. Isaías, capítulo 55, versículos 10 a 13. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Vocês sairão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria. Todas as árvores baterão palmas. Onde agora só há espinheiros, crescerão ciprestes, murtas aparecerão onde agora só cresce o mato. Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz
será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Segunda leitura, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 12 a 17. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque, se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tornamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Depois da leitura, vamos fazer uma canção, vamos cantar junto, um hino de louvor, um hino que exalta a Trindade, o nosso Deus. Santo, 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 nos preparando para a mensagem de hoje. Vamos cantar. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Trino Deus clemente, só Deus, excelso Criador. Santo, 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 clamam os remidos, entoando salmos diante do Senhor. Rendem reunidos a Deus de eterno, infindo e grande amor. Santo, 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 Deus que és majestoso, reinas com poder sobre a terra, céus e mar, desde todo sempre foste, ó Deus glorioso, tua grandeza
Santo, Santo, Deus que é sempre vivo, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, só Deus supremo Criador. Em nome de Deus, amém. Isaías, o profeta, fala sobre a palavra, sobre a ordem de Deus. A palavra que está em todas as relações entre Deus e a sua criação. A palavra determina a comunicação entre Deus e os seres humanos. A palavra também marca os relacionamentos, o relacionamento dos seres humanos entre si. Por sua palavra, Deus cria o mundo. Por sua palavra, a vida surge, cria raízes, se estabelece num espaço que antes era marcado pela não-vida. Pela palavra, Deus cria o ser humano. O significado de palavra na Bíblia é diferente do que a nossa cultura compreende e também o seu uso é diferente hoje, aqui no Ocidente. É interessante, é importante a gente perceber isso e a gente falar sobre isso. No tempo do Antigo Testamento, na época de Jesus principalmente, era difícil separar um vocábulo articulado de um fato. Ambos são palavra. A palavra não é algo que se perde no ar. Ela é tão concreta quanto é um tijolo. Falar shalom a alguém, desejar a paz, o bem-estar, por exemplo, é mais do que dizer um bom dia. Não é somente pronunciar a paz, é anunciar a paz, shalom. Se empenhar para que a paz realmente tome forma na vida e se instale na vida daquela pessoa que a gente dirigiu a nossa palavra. Então, a palavra de Deus é mais do que um discurso de Deus, é um ato de Deus. Deus age pela sua palavra e fala por suas ações. A palavra é evento. A palavra não é razão, mas é um fato. Essa compreensão ajuda a gente a entender alguns comportamentos registrados ali no Antigo Testamento. Por exemplo, a bênção e a maldição. Então, você não vai querer de jeito nenhum ter a maldição de alguém, mas você vai lutar pela bênção, né? Por exemplo, o Jacó. O Jacó só larga a pessoa, o anjo, né? Ou o próprio Deus, lá em Gênesis, né? No episódio de Gênesis, que ele está lutando lá a noite inteira com uma condição, ele largaria: não solto enquanto o Senhor não me abençoar. Isso está registrado lá em Gênesis 32, no versículo 26.
O Jacó sabe que é impossível prosseguir sem a bênção de Deus. A bênção pronunciada, ela se torna um fato concreto. Pronunciada, ela tem poder. Agora, nós vamos continuar o caminho. Compreendida a palavra, a gente pode caminhar para alguns outros exemplos. A palavra do Deus é como a chuva. É a nossa conversa de hoje, a nossa reflexão. O poder da palavra de Deus que o Isaías transmite, o profeta transmite, não é uma simples afirmação. Tem um enorme poder. É a instalação de um fato. Então, se Deus anuncia que vai interferir, ou seja, vai libertar o povo, isso não é uma possibilidade, talvez ele vai fazer isso. É uma certeza. Para deixar isso bem claro, o Isaías usa uma ilustração, lá no versículo 10. Ele fala da chuva e da neve. Quando descem dos céus, não retornam para lá sem que tenham cumprido a sua missão. Primeiro passo, regar a terra úmida, e a terra fica fofa e fértil. Fecundada, dela surgem os brotos, que no seu devido tempo carregam sementes. As sementes servem para dar pão àquele que come, o que plantou, e continuam a brotar, dar frutos, saciar a fome e produzir novas sementes. O mesmo acontece, garante o profeta, com a palavra que sai da boca do profeta e da boca de Deus. Não retorna vazia, não volta sem ter feito o que eu quero, diz o profeta, dizendo a palavra de Deus. Faz brotar a vontade do Senhor. A palavra de Deus, como a chuva, cumpre a sua missão. Isso faz a palavra de Deus ser confiável, ser fiel. Fiel é a palavra, diz o apóstolo Paulo. Mesmo sendo diferentes, chuva e neve e a palavra têm algo em comum. Elas produzem efeito, criam fruto e criam vida. O povo de Israel conhece como poucos o efeito que a chuva produz. A chuva é capaz de fazer brotar vida de lugares aparentemente desertos. Sem chuva não há crescimento, sem chuva não há vida, não tem condição. Eles dependem de Deus. O povo conhece a resposta à pergunta: há possibilidade de vida e de crescimento sem a palavra de Deus? A resposta ecoa no ar. Deus chama pessoas para transmitir a sua palavra. Ele usa as pessoas, O próprio profeta sabe que ele é um porta-voz de Deus. Mesmo sendo palavras humanas, que o mensageiro pronuncia, o profeta pronuncia, elas anunciam a vontade de Deus. Na natureza, não há como querer domar a vontade de Deus. Na história, as palavras pronunciadas, as palavras dos mensageiros de Deus entram em ação, carregam uma força que é impossível ir contra ao que acontece. Bem facinho, as nossas palavras perdem a coerência e assim perdem também a força, tornam-se um palavreado. Humanos, palavras vazias de sentido. Às vezes nós falamos balões. Já ouviram essa? Os balões são lindos, são coloridos, são chamativos, mas eles duram pouco tempo
se esvaziam, evaporam. Mas é incompreensível a força que as nossas palavras, quando são palavras de Deus, adquirem. O seu efeito independe de alguém concordar, independe de eu, muitas vezes, achar que foi bonito, ou coerente o que eu falei, ou não, né, com o conteúdo que elas transmitem. Elas ganham vida própria. E como diz o profeta, a palavra de Deus não voltam vazias. Amados irmãos e irmãs, através da chuva, Deus vence a distância entre céu e terra. Este é o efeito que Deus produz com a sua palavra. Ele deseja que, através da sua palavra e das nossas palavras, as distâncias sejam eliminadas e se estabeleça comunhão nossa com Deus e entre nós. Jesus Cristo, a encarnação de Deus, vence definitivamente essa distância. É em Jesus Cristo que a comunicação de Deus atinge a sua perfeição. Jesus mesmo é a palavra. A palavra e a ação nunca estiveram tão unidas como em Cristo Jesus. Inseparáveis, natureza divina humana. A extrema coerência de Jesus entre palavra e ação, palavra-ação, é total e radical. Vai na raiz do mal, arranca e vai morte adentro. Ele carrega na cruz a impossibilidade de separar palavra e ação. A palavra traz cura, traz libertação. E a cura é pregação. Essa é a palavra ação que Jesus semeia. Ele convida a gente a fazer da nossa vida um semear, na confiança completa de que a semente encontre terra fértil e dê fruto. Quem crê na promessa de Deus não insiste em ter o seu próprio caminho encurvado para o seu umbigo e dentro de si, mas permite que Deus estabeleça e seja o caminho. Deus conhece as nossas limitações, as nossas necessidades, para a nossa segurança e salvação. Ele convida: vem andar comigo, segue os meus passos. Jesus, que é o caminho, a verdade, a vida. Onde os caminhos humanos parecem levar a gente para um beco sem saída, Deus ainda consegue achar um caminho para eles. Deus olha do alto, e do alto as coisas são diferentes do que vistas ao nível do chão. Lembrem sempre disso. Do alto as coisas são diferentes do que vistas ao nível do chão. Deus vê, Deus ouve. Por isso, por tudo isso, a gente pode ter certeza de que a gente vai sair alegre de onde está e vamos ser guiados em paz com Deus para nossa terra, nossa verdadeira e eterna casa, habitação. Do alto as coisas são diferentes do que vistas ao nível do chão. Deus abençoe e cuide dessas palavras em nosso coração.
Amém. Gente boa, momento que a gente ora pela igreja, ora pelo mundo, pela criação, pelos que creem e pelos que não creem. Oração geral da igreja. Primeiro aqui eu quero falar com vocês e pedir para vocês, com vocês, em favor da Silmari Carvalho. Ela está internada em Porto Alegre, né, com complicações sérias por causa da Covid-19, ela pegou também. Ela é esposa do amigo e o reverendo Valdemar Garcia Carvalho Júnior. Ele é gerente da editora Concórdia, né? Nós não temos ainda resposta sobre os exames dos outros membros da família, inclusive do reverendo Valdemar, mas nós vamos seguir orando pela família, toda essa família pastoral querida, e principalmente pela Silmari, que ela tenha força lá também, e que Deus, né, consiga também, faça com que ela saia dessa situação, se for a vontade dele, for o melhor para todos, para a sua salvação também. Nós continuamos orando também pelo Paulo Roberto Ribeiro dos Reis e a Luciane Michele, que eles moram lá em Sorriso, Mato Grosso. A gente já orou por eles aqui durante as semanas também. Estão também com Covid-19, já estão em casa, então estão naquele momento de esperar, né, para tentar se recuperar em casa. São o filho e a nora do seu Alziro e da dona Elci Reis. Estamos em oração pela recuperação deles, sempre vamos continuar orando aí. Temos também agradecimentos, né, principalmente, né, porque todos nós, por enquanto aqui, né, os que estão aqui na nossa congregação, estão livres dessa doença e de tantas outras também que podem acometer a gente nesse período e durante toda a nossa vida. Está todo mundo em casa, por enquanto a gente está livre desses males também. Que Deus, se for a vontade dele, que a gente continue bem, continue se cuidando. Então a gente quer agradecer a Deus também por isso. Então, querido irmão, querida irmã, nós vamos fazer a oração ao nosso Pai. Querido Deus e Senhor Jesus, chegamos ao Senhor com alegria e com esperança, pois o Senhor mesmo cria, sustenta, impulsiona a igreja. Senhor Deus, o Senhor nos redimiu dos nossos pecados através de Jesus, nos acolhe como teus filhos e filhas através do santo batismo. Suplicamos para que a gente nunca esqueça da tua misericórdia e bondade. Ouve a nossa oração e atende a nossa súplica. Senhor, te pedimos pela nossa igreja, para que os seus membros estejam sempre firmes na tua fé, que os que pregam a palavra possam ensinar com clareza e exercer as tuas atividades de forma justa e honesta para com todo o teu povo. Intercedemos pelo mundo e por todas as autoridades. Esteja com elas nos momentos de dificuldades, angústias e temores. Coloca a tua mão protetora sobre cada uma, para que quando tomarem decisões não sejam em benefício próprio, mas para o bem de todos. Pedimos pelo fim das guerras em todo o mundo. Intercedemos para que seja feita a tua vontade por primeiro, Senhor, e não a nossa. Te pedimos pelas pessoas enfermas com dificuldades e privações, para que a tua mão bondosa ampare cada um e restaure as suas forças e as suas esperanças, dando ânimo para continuar a vida. Tudo mais que está em nossas mentes e corações, te entregar através da oração que Jesus Cristo nos ensinou a dizer: o Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome,
venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.